Olá pessoal, meu nome é Carlos Alberto, coordenador de fiscalização da 6ª Inspetoria de Controle Externo. Eu gravei esse áudio para ajudar e chamar atenção a alguns aspectos importantes do Manual de Fiscalização. Entretanto, as orientações deste vídeo não substituem a leitura do manual. E eu falarei aqui apenas dos principais tópicos que foram modificados na versão 10. E chama atenção que esta versão não representa a versão completa e que nós queremos de ideal de uma fiscalização. Muito ainda temos que fazer, aprimorar e adaptar. E aproveito para agradecer o apoio de todos que contribuíram para a edição dessa nova versão. Os que contribuíram por e-mail, os que contribuíram pessoalmente, através de telefone, e aqueles até que contribuíram de uma forma indireta, no sentido de trazer as dificuldades, os problemas que tiveram na execução prática, no momento em que estávamos trabalhando nessa nova versão, e que foi de grande colaboração para que tivéssemos uma atualização mais adequada. A primeira coisa que chama atenção é referente ao capítulo 1 do manual, que trata da apresentação. Esse capítulo foi reformulado e no sentido assim de trazer algum conteúdo que dê maior compreensão a respeito da fundamentação legal que trata do nosso manual de fiscalização, que é o artigo 197 do Regulamento Interno do Tribunal, que estabelece que o conselheiro poderá emitir instrução de serviço. Antes, essa prerrogativa era apenas do presidente do Tribunal de Contas. A partir da nova versão do Manual de Fiscalização, ou melhor, a partir da nova versão do Regimento Interno, no artigo 197 foi colocado que o conselheiro também pode emitir instrução de serviço. E no parágrafo único deste mesmo artigo 197, também ficou estabelecido que as orientações do ordenamento administrativo poderão ser feitas através de manuais, cuja abrangência e funcionamento serão regulamentadas em instrução normativa. Então, o conselheiro ele pode optar ou por fazer instruções de serviço, ou ele pode optar por fazer manual para apresentar a forma como deseja que os trabalhos ocorram. E tivemos também a instrução normativa do Tribunal número 9, que ela já é de 2006, que estabelece os parâmetros para emissão e atualização de manuais. E nessa ocasião determina que todas as unidades do tribunal deveriam manualizar as suas atividades e que a DG deveria emitir o primeiro manual, que seria o manual geral, para que desse suporte a todo o sistema de manualização do tribunal. A DG ainda não emitiu esse primeiro manual, mas a nossa manualização ela está de acordo com os padrões da Instrução Normativa número 9, de 2006. Entrando propriamente nas alterações que houve do manual, foi o anexo 2, que tinha o título de fiscalização por tipo de despesa, passou a ter outro título, passou a ter o título de empenho e liquidação. Nesse anexo foi tratado todo um conteúdo da obrigatoriedade de se fazer o empenho, da necessidade de se assinar a nota de empenho, porque um dos itens que constou agora do anexo 3 era a obrigatoriedade de o técnico verificar na fiscalização a assinatura desse empenho. E colocamos ali uma série de questões e até decisões judiciais a respeito que reforça a nossa tese, a nossa política de fiscalização da inspetoria, que é também solicitar que a nota de empenho seja assinada. Um outro elemento que tinha no então antigo anexo 2 tratava da questão de telefonia fixa e móvel. Atualmente, nós tiramos esse objeto que estava no antigo anexo 2 e passamos para um capítulo próprio do anexo 17, que trata de telefonia fixa e móvel. No capítulo 3, no anexo 3, que é o anexo genérico, geral e principal da fiscalização, onde tem o conteúdo de maior abrangência,
ele trouxe algumas mudanças no sentido, como já falei, de que a assinatura da nota do empenho nós devemos verificar. E também traz assim um reforço legal, informando e orientando aos nossos técnicos que cabe ao jurisdicionado demonstrar a regularidade da despesa. Então, muitos técnicos de nossa inspetoria e de outras também, nas conversas que a gente tem, ficam muito preocupados em como solicitar documentos, como pegar as coisas, como encontrar a documentação e a regularidade ou irregularidade com relação a verificar o sistema de controle interno, jurisdicionado, etc. Então a gente traz atenção, chama mais atenção em vários momentos dentro do anexo 3, que o artigo 113 da Lei 8666/93 estabelece ali que é responsabilidade do jurisdicionado, ou seja, que cabe à autoridade administrativa demonstrar a regularidade da despesa. Então a gente não precisa fuçar demais para encontrar a regularidade, mas cabe ao jurisdicionado dar transparência e mostrar, não só para nós, mas como para a sociedade, que aquele ato que ele fez e todos os requisitos daquele ato, daquela despesa, eles são regulares. Uma outra questão que trouxemos também foi verificar na amostra dos pagamentos que nós colocamos no Google Drive a duplicidade de pagamento se houver. Não é um procedimento estratégico de verificar a duplicidade de pagamento no sistema contábil inteiro, mas exclusivamente na amostra que nós selecionamos. Também na amostra selecionada foi colocado a questão do pagamento dentro do prazo ou fora do prazo. Se o pagamento estiver fora do prazo, vai haver necessidade de fazer um informe técnico de achado informando essa situação. Nós estamos verificando que vários pagamentos de vários gestores estão sendo feitos fora do prazo, mas não era um procedimento padrão nosso verificar esse tipo de coisa, e a partir dessa versão 10 passa a ser. Também estamos solicitando que verifiquem a indicação ou informação do procedimento de aquisição e contrato dentro do processo de pagamento. Isto vem ao encontro, reforça o artigo 48A da Lei Complementar número 101, que trata do acesso à informação e da transparência, etc. Com relação ainda ao pagamento dentro do prazo, estamos pedindo para que seja verificado, quando ocorrer fora do prazo, a justificativa do porquê que o pagamento foi pago fora do prazo. Ou seja, muitas vezes o jurisdicionado não tem uma culpa direta, às vezes é o Estado que não atrasou, que atrasou o repasse de recursos, mas muitas vezes pode ser por desleixo, falta de controle do próprio jurisdicionado ao pagar faturamento fora do prazo. E verificar também na amostra selecionada o fracionamento de licitação. Um detalhe que eu chamo a atenção, que a nossa fiscalização ela está sendo dividida em dois grandes grupos. Um é a fiscalização ordinária, que é a nossa fiscalização direta de objetos, que ela vai estar dentro do anexo 3. E a outra é dentro do capítulo 17 e seus anexos. E a outra é com relação às demandas extraordinárias, que além dela ser um objeto próprio também do anexo do capítulo 17 e seus anexos, ela também vai se desdobrar com outras questões de fiscalização que cabe à inspetoria fazer de acordo ao regimento interno. A inspetoria ela pode adotar outros mecanismos de fiscalização, como a inspetoria pode fazer auditoria, a inspetoria pode fazer inspeções, a inspetoria pode fazer monitoramentos, e tudo isso são situações extraordinárias de fiscalização. E a nossa fiscalização ordinária é aquela que nós planejamos e vamos fazer, que está relacionada à fiscalização direta de objetos. No capítulo 8, eu chamo a atenção com referência ao requerimento da fiscalização. Daqui para frente, a partir dessa versão 10, cada requerimento deverá conter o visto do gerente. Isto vai ser uma questão obrigatória.
quando for feito um requerimento, qualquer técnico continua com a sua liberdade total de fazer o requerimento, faz em 2 vias, mas quando for entregar para o jurisdicionado, a via que fica conosco, ela deverá ter a prova de que o gerente viu esse requerimento. Não deverá mais o técnico fazer um requerimento e entregar para o jurisdicionado sem que o gerente tenha conhecimento deste conteúdo. E com relação ao capítulo 10, que é o capítulo que trata do relatório de fiscalização, nós inserimos uma questão que as recomendações que a inspetoria fizer formalmente, elas vão constar do relatório num parágrafo imediatamente anterior ao da conclusão. Então, eu peço a atenção que os gerentes e técnicos em geral, ao estarem escrevendo o relatório, verifiquem se houve recomendação da inspetoria no semestre em que está sendo feito o relatório. Normalmente, essas recomendações elas são registradas no próprio Google Drive, numa pasta específica de recomendações da inspetoria. Mas pode acontecer que, dependendo do momento em que o relatório foi feito, essa recomendação ainda pode não estar constando lá por uma questão burocrática de atraso da coordenação e não ter ainda feito o registro. Então, se acaso não tiver, observar esse detalhe. As determinações da inspetoria elas não constarão do relatório. E uma outra questão importante é que os itens que foram fiscalizados e que estão com ITA, daqui para frente, a partir da versão 10, eles deverão ser marcados no SEI como escopo. A inspetoria passou a assumir plenamente, totalmente, a responsabilidade sobre a marcação do escopo quando tem um ITA. Ou seja, havendo o ITA entregue, essa fiscalização por parte do técnico já está resolvida, o técnico não tem mais responsabilidade sobre isso, porque a sua parte ele já fez ao entregar o ITA para o inspetor. A questão do ITA agora, se vai virar comunicação de irregularidade, se vai ser arquivado ou qual vai ser o destino desse achado, não é mais responsabilidade do técnico. E o seu registro no SEI, ele pode dar com tranquilidade que foi uma fiscalização efetuada. Também no capítulo do relatório, que é o capítulo 10, houve também algumas pequenas mudanças, nada significativo no texto padrão da despesa. Alguns ajustezinhos, alguma sintonia fina aí para a gente melhorar um pouquinho a nossa redação. E os campos em brancos no SEI vão significar, no nosso manual, que não se encontrou irregularidade naquele item. Embora já é sabido que raramente, muito difícil, ficar um item em branco no SEI, mas é bom ficar isso registrado no manual de fiscalização. Quando um técnico realmente vai deixar algo em branco no SEI, normalmente se usa não foi objeto de análise, e quando não for objeto de análise, ele ficar registrado que não foi objeto de análise, obviamente não é o caso de que não encontrou irregularidade, apenas se ficar em branco sem nenhuma observação. Com relação ao capítulo 16, que trata da documentação da fiscalização, ficou registrado, já está consignado em relatório, que os técnicos continuam tendo ampla e total liberdade de criatividade para construir da melhor maneira que puder os papéis de trabalho subsidiários. E esses papéis de trabalho são de responsabilidade do técnico. E na medida em que se ele anexar esse papel subsidiário ao Google Drive, esse papel automaticamente faz prova da sua fiscalização e vai ficar lá consignado. Mas a inspetoria não tem responsabilidade em controlar, verificar os níveis de acesso, os controles como nós estamos fazendo com os papéis de trabalho mestre. Existe um projeto, e estamos trabalhando nisso, de construir papéis de trabalho subsidiário para cada objeto fiscalizado. Uma área que deixaríamos no Google Drive como papéis de trabalho padrão, que o técnico podia tirar ali como inspiração e subsídio para ir realizando os seus trabalhos. Num primeiro momento, esses papéis de trabalho subsidiário estariam ali, mas não seriam controlados ainda pela inspetoria, mas seria uma ajuda, um subsídio para que o trabalho pudesse ser realizado de uma forma
de uma forma mais segura por parte do técnico, que ainda pode ter problemas e dificuldade em construir, em ter a criatividade de construir um papel de trabalho subsidiário. Então nós vamos estudando isso e fazendo aos poucos, porque existem técnicos que são mais criativos e mais independentes e até gostariam de ter a liberdade de fazer os seus próprios papéis de trabalho subsidiário, com as suas análises, com as suas colunas, suas linhas, suas planilhas. E quando a inspetoria começa a criar papel de trabalho subsidiário, pode dar uma impressão de enrijecimento e apertamento, de repente até desnecessário na fiscalização. Mas estaremos estudando isso com muito cuidado para ir aos poucos implementando se for necessário e se for o caso. Com relação ainda à restrição de critérios, os gerentes principalmente devem ficar atentos aos registros que forem lançados aí nos seus jurisdicionados, pois não serão aceitos e não devem ser registradas restrições por questões de interpretação pessoal do texto manualizado. As restrições, quando forem lançadas, elas devem estar relacionadas ao caso concreto sempre, e nós estaremos sempre vigilantes para o caso das restrições, para o caso das declarações e para os casos das análises adicionais. E os gerentes também devem estar bem atentos com relação ao que os gerentes, ao que os técnicos registram em relação às restrições de critérios, porque o manual de fiscalização ele não é para ser interpretado, e ele foi feito, ele está construído, e a política de fiscalização da inspetoria era para que o manual de fiscalização seja cumprido rigorosamente na íntegra e literalmente cumprido. Na medida em que o manual de fiscalização ele for interpretado, ele tem que mudar sua redação para que ele seja o mais claro possível, porque não será possível e não será admitido interpretações no manual de fiscalização. Com relação ao capítulo 17, que trata da fiscalização direta de objetos, teve algumas mudanças no objeto de conciliação bancária, aplicações financeiras, registro cadastral junto ao SEI, mas não foram nenhum desses que estão relacionados aqui, eles foram mudanças significativas. Foram pequenas mudanças, pequenos ajustes para melhor cumprimento do texto, melhor cumprimento do procedimento. E o nosso projeto é otimizar os objetos para o menor número possível. No início a gente estava pensando em cada item, a gente estava fazendo objeto separado, e depois de uma análise um pouco mais profunda estamos observando que o melhor é otimizar os objetos para o menor número possível, não para o maior número possível. Vários objetos que tenham a mesma forma de fiscalizar, nós vamos tentar deixar o menor número possível, dando um nome para ele de forma que ele possa aglutinar no seu nome os objetos que têm a mesma natureza e os mesmos critérios para fiscalizar. E vamos separar os objetos que, embora possuam a mesma natureza e possuam a mesma natureza, eles possam ter critérios muito diferenciados para fiscalizar. Então, se de repente uma lei ou uma decisão do tribunal ou uma decisão judicial tratar um objeto de uma forma muito diferenciada e tiver muitos detalhes para verificar ele, aí a gente vai ver se a possibilidade de desagregar esse objeto num objeto próprio, separado, tendo em vista essas necessidades muito especiais de fiscalização dele.